Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês aqui quais foram os meus fluxos, né, que eu usei aqui na competição do Langflow na semana 1 e na semana 2. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho, entender a lógica do que eu fiz, o objetivo aqui não é compartilhar os resultados, e sim entender um pouco do conceito do que eu fiz por trás disso, para vocês poderem aí também avaliar e entenderem oportunidades aí nos fluxos de vocês, beleza? Também queria deixar aqui um agradecimento ao pessoal da Langflow, o Gabriel e o Rodrigo, aí, os fundadores, né, têm dado um apoio interessante para a comunidade, e aí todo o pessoal que está participando aí das sessões, o Guilherme, o Carlos, o César e o Felipe, está bem interessante a competição. Eu acho que tem um objetivo principal de tudo isso aí é o pessoal aprender. Estou vendo que o pessoal está aprendendo bastante, eu estou aprendendo bastante, então isso que vale. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo. Após a vinheta eu entrei com os fluxos, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o meu fluxo da primeira semana, tá? Então já dá para ver aqui que é um fluxo bem grande. A ideia aqui não é, obviamente que eu não tive uma colocação muito boa, fiquei acho que em 17º, mas o importante é que primeiro eu participei, né, aprendi com isso e vou compartilhar aqui com vocês qual foi a minha lógica do que eu construí aqui, tá bom? Começando aqui, né, a gente tem o conteúdo. Na primeira semana o objetivo era, com base num conteúdo, né, que foi fornecido pela equipe, né, que é um guia de prompt, um manual aqui de prompt, a gente tinha que fazer um resumo, fazer um resumo o mais conciso possível que tivesse uma avaliação boa usando um componente que foi passado. Então, o primeiro passo, isso aqui era o padrão, né? Gerar aqui no formato que o Langflow pudesse tratar. Primeiro passo que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz um prompt para extrair os tópicos mais importantes. Então eu percebi que fazendo um resumo com tópicos gerava uma resposta boa. Então meu primeiro prompt era um prompt usando aqui o Dantropic. Ele gerou um resumo falando, olha, engenharia de prompts, serão eficaz, técnica de prompt. Então ele é só um resumo. Então com base nisso eu ia usar isso aqui para dar input para os próximos prompts, tá? Então ele gerou essa resposta. Com base nisso eu vim aqui e gerei um prompt que era o seguinte: cria um resumo estruturado do texto fornecendo o seguinte formato de texto: título, seção, título, use instruções específicas. E aí eu usei então o conteúdo da sessão anterior, desculpa, as sessões do meu prompt anterior e o conteúdo do documento. Então, eu usei isso aqui para ajudar ele já como um guia, né, de resumo para que ele pudesse seguir as sumarizações. Tá? Então, eu criei duas variáveis, uma que chama sessões, que vinha daquele prompt anterior, e o conteúdo em si, usando esse prompt aqui. Depois, o que eu fiz? Eu injetei esse prompt, pessoal, em 3 LLMs diferentes. Eu fiz um na OpenAI, fiz no Google e fiz no Anthropic, tá? Para que eu pudesse ter 3 opções diferentes de geração de prompt. E ao mesmo tempo, eu gerei um resumo grande, né? Aí eu fiz um outro prompt, onde eu fiz um resumo do texto, onde eu passei para ele aqui as regras, né, que eram de avaliação, e pedi para ele gerar um resumo grande do texto, tá? Aí ele gerou um resumo, se a gente olhar aqui já não é um resumo pequeno, é um resumo já bem grande aqui do texto, já mais completo. E aí eu faço o quê? Para todos esses prompts aqui, pessoal, eu fiz aqui uma avaliação para cada um deles e injetei num outro prompt mais completo, onde eu fiz, olha, com base nos seguintes resumos, 1 e resultado, 2 e resultado, 3 e resultado e um resumo longo e resultado, avalie os resumos e gere um resumo diferente baseado nos resumos, tá? Para ele gerar aqui um resumo dos resumos. E aí eu joguei isso aqui usando a Google GenAI, fiz a avaliação e aí eu fiz um último prompt que basicamente ele só pegava todos os resultados e os resumos e ele fala, olha, retorne o resumo que obteve o melhor resultado, considerando o maior número de resultado melhor.
e a resposta deve conter apenas o resumo, nada mais, nem títulos, nem conclusões, apenas o resumo do texto. Quando eu fiz isso, o que ele retorna aqui, né, então se vocês olharem o prompt que ele vai injetar aqui, então ele tem os resultados, os resumos, e no final das contas, ele vem aqui com o resultado, que é o resumo final que era injetado no prompt final para avaliação, tá? E aí aqui, obviamente, que tem a resposta, né? Score inicial, fator de redução e o score final. Isso aqui, certamente, eles fizeram aqui várias rodadas, né? Mas mostra pra gente aqui um pouco da lógica que eu usei. Isso aqui, obviamente, que não é muito eficiente, mas é uma forma que eu tentei calcular por diversos caminhos para ele tentar chegar no melhor resumo do texto. Beleza? Então esse aqui foi a primeira competição. Depois, para a segunda competição, qual que era o objetivo, pessoal? Era, com base num texto do livro Cosmos, né, do Carl Sagan, você tinha que ter uma pergunta, resposta, e com base na resposta, ele ia avaliar aquela nota de correctness, né, do texto. Então, qual foi a minha primeira ideia que eu fiz aqui? Então, primeiro ele fazia o chunking, né, que aqui é o chunking normal que todo mundo estava fazendo. Não fiz nenhuma mudança, tá? Não trabalhei aqui, que eu vi que depois o cara que ganhou fez uma mudança aqui no chunking, eu não tinha feito da primeira vez aqui. E aí, qual que foi a minha lógica aqui, tá? Então a minha lógica era, eu injetava a pergunta, eu injetava a resposta correta, que foi dado, né, por nós, para nós, fazia, antes de injetar no reg, para consultar, eu fiz um prompt, porque qual que é a minha lógica? A lógica é, se eu injetar direto a pergunta no reg, a pergunta não vai estar no formato de pergunta no reg. Então o meu primeiro prompt era um prompt para converter a pergunta em conteúdo. Então eu falei assim, baseado na pergunta X, escreva qual seria o conteúdo, não em forma de pergunta, mas em forma de afirmação, que seria encontrado em um livro. Então eu tentei encontrar aqui, não a pergunta, mas sim a forma como esse conteúdo estaria no livro, tá? Então esse era a minha search query. Aí ele responde, né, a resposta do query. Eu não vou rodar aqui esse aqui, pessoal, porque esse aqui não está rodando mais, que eu acho que é alguma incompatibilidade com a versão nova do Langflow. Mas vou explicar aqui para vocês. Aí eu criei esse módulo, que eu estou chamando aqui de The Brain, né? E o que ele faz? Ele recebe a pergunta, recebe a verdade, né? Recebe o contexto, e aí ele, ao invés de eu usar o sistema de evaluator que foi implementado para nós, eu vi que o sistema de avaliação deles era do Ragas, né? Era um modelo do Ragas. Então eu vim aqui no código e implementei a checagem do Ragas interno, sem enviar para o LangWatch, direto aqui dentro do código. Então aqui eu estava fazendo o quê? Eu fazia uma avaliação do resultado. Deixa eu ver onde está isso aqui. Aqui, ó. Avaliava a resposta com base no dataset e no answer correctness. E o que ele fazia aqui? Ele fazia um loop de 10 vezes para tentar encontrar o melhor prompt, a melhor resposta dentro dessas 10 vezes. E aí, caso ele não encontrasse em 10 vezes, se ele não atingisse um mínimo de 0,7, aí eu chamei aqui de threshold to more, né, para fazer mais, ele rodava mais 10 para tentar encontrar a melhor resposta. E aí, com base nisso, ele respondia aqui uma lista, né, de prompts e já cuspia a melhor resposta para ser injetada aqui no LangWatch Evaluator. Então, isso aqui eu fiz para evitar ficar usando o LangWatch, né, porque estava lento para fazer todo o teste e tal. Então, dentro desse componente, eu fiz um loop onde ele recebia a pergunta, recebia o conteúdo e ficava fazendo um prompt. Se vocês olharem aqui, né, tem um prompt que eu estava fazendo dentro do componente.
um componente. Primeiro ele fazia um prompt inicial, falava, você é um expert no livro Carl Sagan, considerando o contexto acima, responda a questão, babá. E aí, as próximas vezes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó. O prompt inicial era, você é um expert do livro, considerando o contexto acima, responda a pergunta de maneira mais concisa possível. Já nos iterativos era, baseado nas seguintes respostas e resultados, aí eu listava todas as respostas até agora, avalie qual seria uma outra possível resposta para tentar melhorar answer correctness, levando em consideração o contexto. Então eu passava aqui a lista de resultados, que tinha a resposta e o resultado. A resposta e o resultado, e falava para ele, procure outra resposta. E aí, com base nisso, depois se ele não encontrasse dentro das 10 primeiras, eu fazia o seguinte, ó, baseado nas seguintes respostas e resultados, avalie uma resposta mais inovadora, alterando os elementos para tentar melhorar. Ou seja, ele fazia algumas coisas mais randômicas na resposta. Tá? Então, com base nisso, pessoal, eu consegui resultados muito altos. Estava dando 0,9, 1, porque ele ficava tentando e encontrava um melhor caminho. Só que eu até entrei em contato com o Felipe, que está organizando aí junto, porque eu achei que esse modo era meio estranho e até numa das lives, né, foi falado que a gente não deveria usar a resposta dentro do nosso conteúdo. Então aí eu conversei com ele e ele deu uma avaliada e falou, olha, realmente esse caminho aqui não é legal e não vai ser possível ser usado no final. Então foi interessante para ter essa discussão com o time, tá? E aí, por último, qual foi a minha submissão final, né? Então essa que eu estou chamando de second try. E esse aqui, eu nem fiquei entre os 50 melhores, mas vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Aqui, pessoal, o diferencial que eu fiz aqui no meu, pelo menos eu tentei, né? Foi não usar o chunking normal. Eu usei uma metodologia que é chamada de Statistical Chunker. Então eu criei esse Custom Component e o Statistical Chunker ele vai fazendo uma agregação de palavras desde que essas palavras tenham um conteúdo similar, para que os chunks não sejam chunks aleatórios, mas sim que sejam chunks que façam sentido dentro de um mesmo contexto. Então eu usei o conteúdo, passei pelo Statistical Chunker e usei o ChromaDB para ele gerar aqui conteúdos que fossem similares estatisticamente, tá? E aí, basicamente, na resposta final que eu fiz, a única coisa diferente, assim, mais diferente foi a mesma coisa, fazer o prompt de converter a pergunta em afirmação para injetar aqui no ChromaDB para tentar fazer um RAG mais correto, né, mais objetivo. Depois eu entrei aqui com o prompt e aí o que eu acabei usando também para tentar obter uma resposta melhor foi o Opus, né, o Claude 3 Opus, que ele tem qualidade muito boa, para ele gerar uma resposta melhor. E aí no final das contas, obviamente que não deu muito certo, mas o resultado acabou sendo bom, mas não fiquei entre os 50 primeiros. Mas eu queria mais compartilhar com vocês, eu acho que esse aqui, o interessante, que vale a pena vocês avaliarem, são esses modelos Statistical Chunker. E aí, pessoal, compartilhando aqui com vocês, né? Esse aqui é o Semantic Chunker, vou deixar o link aqui na descrição. E aqui ele tem alguns vídeos bem interessantes de como trabalhar com essa visão de chunking por semântica e não por número de caracteres ou número de palavras, beleza? Acho que ajuda, é uma outra forma de fazer a segmentação das palavras no RAG. Então é isso aí, pessoal. Na verdade eu queria compartilhar com vocês, acho que é interessante. Estou me preparando aí para também participar da terceira etapa, mas queria compartilhar aqui com vocês da primeira e da segunda, qual foi a minha lógica. Então, se vocês tiverem alguma consideração, alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem um comentário aí. Não deixe de dar o like no vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.